Bom, pessoal, e um outro tema aqui que vocês me perguntaram bastante foi com relação à barraca de teto. E talvez o que tenha despertado o seu interesse e a sua curiosidade ali foi porque no começo eu comentei que essa barraca ela era alugada, ela não era própria, né? Então acho que muita gente se interessou em alugar para ver se é o que ela quer realmente, né? Mas vamos lá, então para começar o vídeo aqui, acho que o primeiro ponto importante para falar é que o Edson da Alfaldor não é o foco dele aluguel de barraca, tá? Ele tem amizade com o Thiago e com a Bruna, e por essa amizade eles acabaram, né, fazendo essa parceria ali. Então o Edson ele tem duas barracas e ele faz o aluguel dessas duas barracas para clientes da Habitat Natural que já tem, né, uma pegada mais de fazer camping selvagem, né, de acampar bastante nas viagens. Então ele acabou fazendo essa parceria e ele aluga para os clientes do Thiago e da Bruna, tá bom? Mas não é o foco dele, tá? Então não adianta chamar ele, quero alugar, não é o foco dele. O foco dele é vender barracas, beleza? E aí, bom, então a questão da montagem da barraca, né? No início da viagem eu fui até Blumenau, que é onde fica Alfaldor. Foi muito bem recebido pelo Edson ali, e ele foi quem fez a montagem nos carros, né, das barracas, tá? Então, assim, a montagem ela acabou demorando metade de um dia, né? Acabou demorando um pouco mais do que eu imaginava, mas também não comprometeu em nada a minha viagem ali, porque eu já tinha me programado certinho para fazer o caminho com calma, né? Então, foi ele que fez toda a montagem. O que fez demorar um pouco mais foi que o espaço entre o rack da car e o teto era muito pouco, né? Era muito próximo, então não tinha espaço para você colocar a mão, para prender tudo certo, então a gente teve que fazer um malabarismo ali para conseguir deixar a barraca bem presa, né? E o Edson ele tem muita preocupação com relação à segurança, né? Porque se uma barraca daquela voa, ela pode causar um acidente bem grave ali. Então a preocupação dele era deixar aquela barraca bem firme, bem preso, para não ter problemas durante a viagem. Então demorou um pouco mais, né? E estava chovendo no dia também. Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo da montagem da barraca, né? Mas aí vocês podem assistir ali, mas estava chovendo no dia. Enfim, mas a barraca foi montada, tudo certo. Depois ele deu um treinamento pra gente ali de como abrir a barraca, como fechar ela, então bem sossegado ali, beleza? Bom, agora, né, montamos a barraca, fomos para a viagem. Como que é a questão da abertura dela para uso? A abertura dela para o uso é muito simples. Então, primeira coisa, você vai soltar os 3 clipes que tem na frente, você empurra aquele teto rígido que ela tem e você puxa a escada e praticamente ela está pronta para o uso. A única coisa que você precisa fazer, se você quiser, é colocar os ferros ali para deixar os toldos, né, lateral da janela ou o toldo da varanda, ele esticado. Eu particularmente só usava a varanda montada, o resto deixava tudo solto ali, porque eu não tinha interesse de ficar olhando pela janela, e mesmo quando eu queria olhar, eu só abria, empurrava aquela cobertura e conseguia olhar fora da barraca ali sem nenhum problema. Então, a abertura dela é muito simples, muito rápida, você não vai gastar nem 2 minutos para poder fazer, mesmo você que nunca teve uma barraca de teto como eu, né, você vai conseguir bem rápido ali abrir e utilizar. No meu caso, o que demorou bastante, né, o que demorava, consumia bastante tempo, tanto na abertura quanto no fechamento dela, é que como a gente estava indo para pegar temperatura negativa, né, ou muito frio, o Edson ele emprestou para a gente a manta térmica, né? E para que servia essa manta térmica? Primeiro, manter a temperatura da barraca e depois evitar que tivesse ali a condensação, né? Porque a condensação começa a gotejar água e molha tudo o que tem dentro da barraca. Então, essa manta térmica evita isso, né? E quem não tinha na viagem molhou tudo, cobertor, molhou colchão, travesseiro, cara, bagunça. Então, assim, essa manta térmica ela foi muito importante nessas situações extremas ali. Teve noite que a gente chegou a -6, -8 ali quando a gente acampou na fazenda. Então, assim, foi muito importante, tanto para manter o calor dentro da barraca, quanto para evitar a condensação. Mas ela acabava demorando um pouco mais, porque na montagem eu tinha que pegar ela no carro, levar para cima da barraca, montar tudo lá dentro, prender com velcro, colocar a lateral e dormir. E no outro dia eu tinha que tirar tudo, enrolar, pôr no carro, fechar a barraca. Então acabava consumindo um tempo ali considerável para isso, mas também não foi nada que penalizasse aí, porque realmente era um benefício para a gente.
Tanto que nos lugares que a temperatura estava normal, eu acabei nem utilizando ela não, tá? E muita gente também me questionou, né? Ah, pô, você tá com barraca de teto, você tá dormindo em, né, você tá dormindo aí em pousada, do hotel. Aí foi questão de custo mesmo, tá? Além de eu ter ficado uma boa parte da viagem doente, né, que também me atrapalhou bastante ali, mas tinha questão de custo. O camping, às vezes, teve camping ali que custava 18 mil, mais um adicional por pessoa, 18 mil era só para você pegar a vaga do carro, e você tinha que pagar mais 5 mil por pessoa. Você ia somar, dava 23 mil. O quarto, para 2 pessoas, com banheiro, com toda a estrutura, fogão, tava 28 mil, você dividia em 2 ali, então acabava compensando muito mais pegar o quarto do que a barraca, né? E principalmente quando eram os dias que a gente tinha um deslocamento grande, que a gente precisaria acordar muito mais cedo, então a gente pegava e acabava ficando nessas pousadas aí que valia mais a pena, tá? Bom, conforto da barraca. A barraca é muito confortável. A minha barraca era para 3 pessoas, 2 adultos, uma criança, mas de verdade caberiam 3 pessoas ali sossegado, tá? Então eu subia com mochila, computador, tudo que eu tinha ali, subia e usava durante a noite, deixava tudo no canto e eu usava outro canto para dormir. Cara, sem problema nenhum, sobrava muito espaço e eu acho que 3 adultos ali conseguem dormir também folgado, tá? A minha barraca, como era a barraca de uso do Edson, é a barraca de uso do Edson, ele trocou o colchão, então o colchão de dentro era um colchão de densidade 33, então era muito confortável para você poder dormir. A única coisa que às vezes vai mudar um pouco, diminuir o conforto, é onde você vai estacionar teu carro, né? Então o que acontece? A barraca ela acaba espelhando a inclinação do carro e muitas vezes você não tem um terreno plano para colocar teu carro, né? Às vezes é uma caída, tá meio de lado, enfim. Então você precisa começar a pegar pedra, tronco para poder deixar o carro o mais estabilizado possível para a barraca ficar também reta, né? Em alguns casos eu não consegui deixar o carro reto, aí o que eu fazia? Eu deixava geralmente a parte da cabeça um pouco mais para cima, a perna para baixo, enfim. Tinha que ficar rodando dentro da barraca ali para você achar uma posição mais confortável para dormir, mas né, nada também que não fizesse eu dormir bem ali. Conforto térmico ok, principalmente quando estava ali com as mantas, né? Iluminação perfeito. Então a gente chegou a dormir em posto de gasolina ali. Eu fechava o blackout e a barraca ficava totalmente escura, né? A gente dormiu na primeira noite ali no posto, num Axion, lá em Zárate. E eram bem onde tinha movimentação de caminhão, né? Então ficou a noite inteira a luz ligada do pátio. Mas a hora que a gente entrou na barraca e fechou, 100% escuro. Tinha o barulho de fora também, mas aí não tem o que fazer, né? Mas a questão de iluminação, assim, quando o sol amanhecia, a gente abria e até assustava, assim, porque já estava dia, mas na barraca estava bem escuro, tá? E a desmontagem, né, o que eu falei, tomava um pouco mais de tempo de você ter que tirar essa manta, né? Então você tinha que tirar a manta, enrolar, pôr no carro, e aí para fechar é a mesma simplicidade de abrir, né? Você vai primeiro pegar a sua escada, empurra a escada, ele já vai fechar a parte da frente, e aí você vai pegar a alça que tem nessa tampa rígida e vai puxar e a barraca já está fechada. Colocou os 3 clipes na frente, encerrou, pode seguir viagem. Um ponto positivo que eu achei, né, na questão do fechamento é que como a barraca ela já tem o teto rígido, você não precisa ficar, assim como em outras barracas, colocando aquela capa, né? Principalmente quando você dorme no gelo, porque daí a barraca vai estar toda molhada em cima com gelo e você precisa colocar essa capa aí, nossa, é bem desconfortável. E eu vi essa situação na expedição, tá? Teve um casal ali que tinha uma barraca dessas e que foi a noite que a gente pegou -6, -8, não lembro. E na hora de fechar tudo molhado, aí tinha que ficar batendo para tirar o gelo, enfim. Né? Mas aí é a opção de cada um. Enfim, então desmontagem também bem simples, só as laterais ali que você precisa ficar puxando para dentro, mas depois que você fecha é de boa, travou o clipe e tchau, segue viagem ali. Agora uma coisa interessante, né? Essa barraca que eu utilizei é uma hardtop, então ela tem o teto dela, né? É uma fibra ou sei lá que tipo de plástico que é ali, né? Então diferente dessas outras você tem a capa, ela já é aquela capa lá. E o melhor é que as pontas da barraca elas são todas arredondadas, né? Então isso reduz muito uma reclamação que quem tem barraca de teto sempre falava é o barulho na estrada.
Então eu não ouvia barulho da barraca no teto. Só se você realmente ficasse querendo achar o barulho da barraca, você ficava se concentrando lá, você conseguia ouvir o vento batendo, mas ligou o rádio, já não ouvia mais nada. E aí quando estava no ripio, quando estava assim, aí que você não conseguia ver mesmo, né? A questão do arrasto não tem como, então balanço lateral ou prender a frente, prende mesmo, não tem como, né? Mas aí é a questão de você ter o teto da barraca ali, né? Um ponto negativo que eu coloco para a barraca é a questão de que quando você chega num camping, você encontrou um lugar bacana para você ficar e montou a barraca. De repente você lembra que você tem que ir no mercado, que você tem que comprar alguma coisa, ou você quer sair à noite para jantar, você meio que não utilizou teu carro. Ou se você for sair, você vai ter que fechar a barraca de novo e vai ter que sair do camping. O lugar que você pegou, você não vai conseguir guardar. Então pode ser que você perca aquele lugar, né? Ou se você vai ficar mais de um dia no mesmo lugar, não tem como você deixar aquele seu canto guardado ali, porque a barraca vai junto com o carro. Então esse eu coloco como um ponto negativo ali, né? O ponto positivo é a praticidade, mas o negativo é você justamente, a praticidade acaba fazendo você ter esse problema ali. Eu conheço gente que tem barraca de teto e que já leva uma barraca de chão, rápido de montar, e quando eles vão sair, eles montam aquela barraca, deixa na vaga ali, e quando volta à noite, eles tiram a barraca, fecha e usa de teto. Não sei se todos os campings permitem isso, mas, enfim, é uma opção aí para você, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para falar da barraca basicamente era isso. A minha experiência com a barraca ela foi muito boa. Eu acabei não comprando a barraca porque é um investimento alto, e aí como eu conversei com o Edson lá no começo, né? Você tem que entender se esse é um estilo de vida que você quer ter, de acampar bastante. Se eu acampo no ano aí 5 vezes é muito. Então, para mim, não compensa comprar uma barraca de teto, pelo menos não agora, investir todo esse dinheiro para ficar parado em cima do carro. Mas se você tem, né, esse costume de acampar, enfim, vale a pena você comprar essa barraca. Ela vai permitir você aí ir em muitos lugares com muita facilidade. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. E se você tiver alguma outra dúvida, você pode comentar aqui. Se eu não conseguir responder as dúvidas, eu chamo o Edson e peço para o Edson conversar com vocês diretamente. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.